palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 24, no versículo 1, diz assim: Quando saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: Estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade que elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, seus discípulos vieram até ele, então em particular, e perguntaram: Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Amém? Podem sentar, queridos. Amados, esse texto, ele nos traz uma questão muito difícil. É um texto que a gente precisa ler com muita prudência, com muita atenção, e por isso eu peço que nesse momento você dê toda a atenção ao Senhor. Não deixe que nada tire a tua atenção, não deixe que ninguém possa tirar a sua atenção, para que você possa ouvir o que o Espírito Santo tem para falar para você. E esse texto o texto de Mateus 24, é um texto escatológico, né, e para a gente possa entender, a escatologia, ela é a doutrina das últimas coisas, ela fala sobre os acontecimentos futuros, e ela traz também a questão do cumprimento das profecias. E dentre tantas profecias, a mais importante, com certeza, a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Amém? E aqui nós temos um fato curioso, tem uma questão importante, porque esse texto, ele também é mencionado, ele é narrado nos evangelhos chamados sinóticos, ou seja, os evangelhos semelhantes. Tanto no texto de Mateus 24, quanto de Marcos 13 e também de Lucas 21, é narrado os mesmos eventos, só que com uma forma, uma abordagem diferente, mas fala dos acontecimentos futuros. E aqui eu quero que você mantenha a tua Bíblia aberta, nós vamos fazer essa leitura de Mateus 24, hoje nós vamos ler bastante a palavra de Deus e vamos também fazer esse paralelo com Lucas 21. E logo no começo aqui nos chama a atenção as perguntas feitas pelos discípulos. Eles fazem a Jesus duas perguntas. Eles dizem o seguinte: dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos. Na primeira pergunta eles estão falando sobre a destruição do templo. Quando eles olham ali o templo de Jerusalém, eles falam da construção, da beleza, e Jesus olha para eles e diz assim: olha, vocês estão vendo isso aqui? Eu garanto que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, tudo aqui vai ser demolido. E ali então, eles fazem depois uma pergunta seguinte: qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? E tem um teólogo, o autor R.V.G. Taskers, que ele foi professor emérito de exegese do Novo Testamento, que é a interpretação do Novo Testamento na Universidade de Londres, e ele escreveu o seguinte: os estudiosos têm achado extremamente difícil dizer com algum grau de certeza que partes do capítulo 24 de Mateus contém a resposta à pergunta dos discípulos sobre quando acontecerão essas coisas, acerca da destruição do templo, e que partes são as respostas à sua indagação suplementar. Segunda pergunta: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Aqui, queridos, nós temos duas perguntas distintas, e provavelmente os discípulos, talvez eles pensassem, ou tivessem o entendimento de que uma coisa estaria ligada à outra, a destruição do templo de Jerusalém e a destruição ali daquelas construções estaria ligado à volta de Jesus, e eles fazem então essa pergunta para ele, mas de fato é difícil a gente perceber e compreender em que ponto, em alguns momentos, Jesus está falando de uma coisa e de outra, e por isso nós vamos ter bastante atenção para entender, porque Jesus ele responde aos seus discípulos, ele fala de questões distintas, ele fala que haverá a destruição do templo de Jerusalém, e haverá também eventos que irão anunciar o princípio das dores, mas que ainda não vai ser o fim. E ele diz também dos sinais da sua vinda para buscar a sua igreja. Queridos, o evento mais importante da história da humanidade, certamente foi a vinda de Jesus, mas a volta dele para buscar a sua igreja é o evento mais importante da igreja. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós buscamos o Senhor, é por isso que nós colocamos a nossa vida na presença de Deus.
Em relação a essas perguntas dos discípulos, eu quero primeiro falar da destruição do templo de Jerusalém, daquilo que Jesus falou para eles, e também estender um pouco mais e falar da criação do Estado de Israel, do novo Estado de Israel, para que a gente possa compreender esses conflitos e tudo o que está acontecendo. Em Lucas 21, no versículo 5, os discípulos ali, eles fazem então essas perguntas para Jesus e eles admiram o templo, a beleza das suas construções, e eles falam então, alguns de seus discípulos ali estavam comentando ali, como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus, que o templo era bonito, ele era muito bem construído. E ali o próprio Tasker também, ele vai falar o seguinte: as belas pedras eram grandes pedras usadas para erigir a construção, e algumas dessas grandes pedras ainda podem ser vistas também no Muro das Lamentações, apesar que o Muro das Lamentações não fazia parte do templo, mas fazia parte da estrutura do templo. E ele diz o seguinte: a resposta de Jesus é uma profecia da sua total destruição, e os discípulos, portanto, perguntam quando isso acontecerá e qual será o sinal da sua vinda. Jesus então começa a falar para eles e indicar qual seria o sinal. Primeiro ele fala de quando aconteceria a destruição do templo. Ele fala que quando os exércitos estivessem sitiando Jerusalém, era para eles estarem atentos, porque isso seria ali então o princípio do fim, começaria ali o princípio das coisas que ele estava anunciando, e que haveria essa destruição. Em Lucas, no capítulo 21, no versículo 20, Jesus disse o seguinte: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Em outra versão fala que chegou a hora de sua destruição. E é exatamente isso que aconteceu. Acontece que houve um cerco a Jerusalém, e eles começaram a perceber que estava acontecendo aquilo que Jesus havia dito, que Jesus havia profetizado. E é interessante que Jesus dá para eles algumas orientações, e Jesus diz para eles o seguinte: quando vocês perceberem que a cidade está sendo sitiada, que os exércitos estão se aproximando, está chegando o fim, prestem atenção nisso, haverá a destruição do templo, haverá a destruição da cidade, vocês precisam fugir. E fujam e não levem nada, não busquem, não voltem para buscar nada. Ele fala em Mateus 24, no versículo 16 a 20, quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia. Ele diz o seguinte: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado da sua casa não desça para tirar dela coisa alguma, quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. E aqui eu queria fazer uma pausa para a gente refletir. Imaginem, queridos, uma mulher grávida ou uma mulher com criança de colo ainda amamentando, fugindo de um exército. Por isso que o Senhor fala, que seria terrível. E Ele diz ainda: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, porque será mais difícil, vocês terão mais dificuldades para sair no inverno, Todas as questões que envolvem o frio, um lugar para se abrigar, as questões relacionadas à neve, toda a dificuldade de mobilidade. Ele diz assim: e nem que seja no sábado, porque o sábado era o dia consagrado pelos judeus, para que eles pudessem adorar a Deus, e eles não estariam esperando, que houvesse algum ataque, alguma situação. Mas conta a história que houve o cerco de Jerusalém, muitos autores eles trazem dizendo que por cerca de, em torno de 4 meses, então eles estavam ali percebendo que o fim, a destruição de Jerusalém estava próxima. E essa profecia de Jesus, ela se cumpre, porque no ano 70, a história conta que Jerusalém, ela foi sitiada, foi tomado ali, os exércitos romanos entraram ali a comando do general Tito, invadiram a cidade, queimaram o templo e destruíram a cidade. E se cumpriu a palavra de Deus. E foi terrível essa situação. Foi algo extremamente terrível. E Lucas, no capítulo 21, ele fala no versículo 22, como aconteceu essas coisas. Ele fala ali em Lucas 21, 22, ele diz assim: pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Houve um cumprimento. O Senhor falou: olha, vocês pecaram, vocês estão fazendo coisas que me desagradam.
virá o dia, o grande, terrível dia do Senhor em relação a Israel, e isso vai se cumprir. Ele diz, olha, este será o dia da vingança do Senhor. E ele diz o seguinte, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas novamente, ele fala de novo, na mesma situação daquilo que falou Mateus, e para que estiverem amamentando, haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. E ele diz mais uma coisa, cairão pela espada e serão levados como prisioneiros, para todas as nações, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo deles se cumpram. Para a gente ter ideia dessa questão tão terrível, de quanto foi devastador essa invasão, esse cerco em Jerusalém, cerca de milhares de pessoas, milhares de judeus foram mortos à espada. Alguns autores chegam a dizer que chegou em torno de 1 milhão de judeus, que foram mortos à espada, alguns foram crucificados, e muitos outros milhões foram levados, deportados pelo mundo, assim como a palavra disse, que seriam mortos à espada e seriam levados prisioneiros. Eles foram dispersos pelo mundo. E acontece que depois de alguns anos, de algumas centenas de anos, eles começam a voltar para a sua terra, e a gente começa a entender por que há esses conflitos. A história conta que a partir de 1910, os judeus eles começam a voltar para aquela região da Palestina, aquela região onde é Israel, e também chamada ali a região da Palestina. Só que quando eles chegam na terra, aquele lugar que antes eles haviam conquistado, que eles haviam tomado ali com Josué, que eles haviam lutado, com os exércitos de Davi, agora aquela terra não está mais desocupada. Eles saíram e outros povos ocuparam aquela terra. Os palestinos estavam ali. E isso começa a gerar conflitos. E um pouco depois ocorre algo ainda mais terrível para o povo judeu, que foi o Holocausto, onde também milhares de judeus foram mortos. E muitos que conseguiram escapar voltaram para a Palestina, voltaram ali para aquela região onde é Israel. E depois de um tempo, alguns anos ali seguidos, houve uma reunião, uma assembleia da ONU, e ali presidida por um brasileiro, um diplomata brasileiro, Oswaldo Aranha, que vai, naquela sessão, aprovar ali em 1947, a divisão de 2 estados naquela região, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Acontece que na prática, só é feito de fato, só é ratificado o Estado de Israel, e o Estado da Palestina até hoje não existe oficialmente. E isso gera ainda muito mais conflitos, E aí o que acontece? Nós começamos a perceber que isso tudo, gera ali naquele povo um conflito muito grande. Aquela região da faixa de Gaza, da Cisjordânia, onde está o povo palestino em confronto com Israel. E aí, observando essa guerra atual, nós começamos a perguntar, será que isso é um dos sinais da volta de Jesus? A gente começa a pensar nisso. E o segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos é exatamente sobre isso. Israel e os sinais da volta de Cristo. E eu quero que os irmãos voltem lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 32. Mateus 24, 32 diz o seguinte: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. E esse texto chama uma atenção no seguinte: há uma corrente teológica que entende que a figueira se refere a Israel, que Israel está relacionado com estas profecias do fim, e que é necessário olhar para a figueira para observar se está próximo o fim, é necessário olhar para Israel. E muitas pessoas falam que Israel é o relógio de Deus. E dentre essas correntes teológicas nós temos o dispensacionalismo. O que o dispensacionalismo ele fala, dentre outras coisas? Ele diz, por exemplo, que há uma distinção muito clara. Há uma separação entre judeus e o povo gentil. Ele fala que aquilo que os gentios, no caso, a igreja do Senhor, eles falam que as promessas que foram feitas para Israel no passado não são promessas para a igreja, são coisas distintas. E aí a gente começa a analisar tudo isso, então, e em paralelo,
o texto de Lucas 21, acompanhe agora em Lucas 21, no versículo 29 a 31, que ele fala sobre a questão da figueira também. Ele diz assim, Lucas 21, versículo 29, ele lhes contou essa parábola: observem a figueira e todas as outras árvores. Agora, Lucas não só fala da figueira, mas fala de outras árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. E aqui a gente pensa o seguinte: quando Lucas ele fala, observem a figueira e observem as outras árvores, nos dá a entender que ele está falando o seguinte, que o Senhor estava dizendo: olha, observem a natureza, observem quando há o tempo de frutos, para que vocês sabem que está chegando o verão, então vocês vão saber também que o fim está próximo, né, que está começando a ter sinais daquilo tudo que eu falei para vocês. E não nos parece necessariamente que Israel seja o relógio de Deus, que Israel seja de fato ali a figueira a qual o Senhor estava apontando. Isso não muda em nada o fato de Israel ser a terra, ser a nação da promessa de Deus para vir o Messias. Mas há muitas pregações e há muitas palavras que são ditas, e a gente começa a perceber então aqui que há uma abordagem diferente. Se de fato Israel é a figueira, e nós precisamos olhar para a figueira para ver os sinais, o que está acontecendo em Israel agora, a guerra atual e tantas outras coisas, então quem seriam as outras árvores? A quem estava se referindo o Senhor? Porque a gente começa a perceber então que há outras questões envolvidas nisso. E se a gente olhar para a guerra em Israel como um sinal do fim, né, se a gente pensar, este é um sinal do fim, a gente pode afirmar categoricamente que esta guerra e tantas outras guerras profetizadas pelo Senhor, sim, são um sinal. Não só a guerra em Israel, mas todas as outras, a guerra na Ucrânia, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial e tantas outras. E Israel mesmo já passou por diversas guerras. E a gente conta também na história, a gente pode lembrar da Guerra dos 6 Dias, um conflito em que Israel enfrentou 3 inimigos no ano de 1967. E se observasse aos olhos humanos, seria impossível Israel prevalecer. Uma guerra contra o Egito, contra a Síria e contra a Jordânia. E a gente começa a pensar, e aí nós vamos lá, por exemplo, no texto de Isaías. Isaías fala que, Isaías 41, no versículo 11 e 12, fala que aqueles que se levantarem contra Israel, aqueles que se levantarem, que se opuserem contra ele, serão reduzidos a nada. Assim, promessas de Deus a Israel. Israel é um povo escolhido de Deus para que deles viessem o Messias. Mas a gente começa a perceber que há outras questões, e nesse período, nessa guerra dos 6 dias, assim como a palavra de Deus disse, aqueles que se levantarem contra vocês serão reduzidos a nada, serão derrotados. Israel prevaleceu de forma milagrosa, e em 6 dias conseguiu vencer essa guerra, tomou ali a faixa de Gaza, que é uma região onde hoje há tantos conflitos, a península do Sinai no Egito, que depois foi devolvido ao Egito, a Jerusalém Oriental, a Cisjordânia, que ainda tem conflitos também ali, as colinas de Golã e esses territórios que são conflitos contínuos. E uma coisa nós não podemos negar, Israel sim foi um povo escolhido por Deus, foi um povo ao qual o Senhor levantou para se tornar uma grande nação a partir de Abraão, e é um povo que de fato tem uma promessa especial para eles, mas nós precisamos entender também que não há distinção entre judeus hoje e os gentios, que é a igreja. Nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo falando na carta aos Romanos, no capítulo 9, no versículo 4 e 5, acompanhem na tua Bíblia, Romanos 9, 4 e 5. Ele vai falar assim, de Israel como povo escolhido. Ele diz, o povo de Israel, ele vai falar o seguinte: deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e ele continua falando então que a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. De fato, eles têm essa glória e essa honra que foi dada por Deus. De fato, existe isso. Mas também Romanos,
no capítulo 10, no versículo 12 e 13, o apóstolo Paulo ele deixa muito claro que às vezes essa questão de colocar Israel como sendo o relógio de Deus, como olhem para Israel porque é a figueira, parece que a palavra de Deus nos diz outra coisa. Ela diz o seguinte, Romanos 10, 12 e 13, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Israel é o povo escolhido de Deus, mas a igreja do Senhor, não há distinção entre judeus e a igreja. E que se o povo de Israel quiser ser salvo, eles precisam se arrepender também e crer em Jesus Cristo, assim como toda a humanidade. E a palavra de Deus, ela nos deixa isso muito claro. O apóstolo Paulo, ainda na carta aos Romanos, no capítulo 9, 23 a 25, fala de nós, os gentios, que é como nos chamam na palavra, e que os gentios são aqueles que não são hebreus, né? Não sei se tem alguém aqui que tem descendência, né, de Abraão, mas de modo geral, nós que não somos, nós somos chamados gentios. Ele diz o seguinte, ali em Romanos 9, 23 a 25, quer dizer, se ele fez para isto, para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, aos vasos de misericórdia, que somos nós, que recebemos a misericórdia do Senhor, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E ele fala assim, como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Queridos, nós não éramos povo, mas com a morte de Jesus, com a sua ressurreição, nós nos tornamos, a palavra de Deus nos diz, em 1 Pedro 2, 9 e 10, nós nos tornamos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que fomos chamados para anunciar a grandeza daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Deus te chamou. Deus chamou a igreja, e hoje não há mais uma única nação escolhida. O que há de fato é um só povo, um só Deus e uma só igreja. Amém, queridos? Continuando esse texto de Mateus 24, a gente vai entender uma outra coisa. Jesus, ele falou do princípio das dores. O terceiro ponto que eu quero abordar com vocês nesta noite, fala do princípio das dores e do sinal da volta de Jesus. Indo ali para Mateus, no capítulo 24, no versículo 4 em diante, Jesus respondeu o seguinte, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ele diz, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. E Lucas 21, no versículo 11, vai acrescentar mais uma coisa, pestes. E ele diz que tudo isso será o início das dores. E aí nós entendemos que esta guerra é um dos cumprimentos, sim, mas não só ela, todas as outras guerras que temos conhecimento. Talvez alguém comece a questionar e pensar o seguinte, olha, como é que Jesus vai dizer que um dos sinais da sua volta, do princípio das dores, seriam as guerras? Porque se nós olharmos a história da humanidade, desde sempre houve guerras, sempre existiu guerras. Só que tem um detalhe importante que nós precisamos compreender. No momento em que Jesus fala isso, é um momento de paz, não havia guerras. No tempo do domínio de Roma, havia uma política chamada Pax Romana. E na Pax Romana era uma paz forçada. Os romanos não permitiam que as suas províncias entrassem em guerra, para que não tivesse rebeliões e para que elas fossem produtivas. Então Jesus fala que haverá guerras e rumores de guerra no momento em que não tinha guerra. E a gente começa a analisar a palavra de Deus e perceber tantos outros sinais, as coisas que ele fala, por exemplo, a proliferação do engano, né, que iria surgir falsos profetas, falsos mestres. E desde os tempos de Jesus até hoje nós vemos falsos profetas, falsos mestres. Não precisa você ir muito longe, basta você ligar ali
né, o seu computador ali, o seu celular, no YouTube, você vai ver muitos, e não só lá, em vários lugares. E ele fala também de fome. Lamentavelmente, o mundo ainda padece muito, né? A humanidade sofre com esse mal terrível. E ele fala de terremotos, e a gente pode pensar, mas terremotos não são apenas movimentos de placas tectônicas que, né, entram em atrito uma com a outra e por isso geram terremoto? De fato, se você olhar para uma questão humana e geográfica, sim, mas isto, além de um movimento de placa tectônica, ela é também um sinal de Deus para as nossas vidas. É um sinal que Deus determinou para que nós possamos saber que está iniciando ali o princípio do fim. E ele fala também, ali em Lucas 21, ele vai falar das pestes, e o mundo passou por diversas situações de pandemias, de pestes, a peste bubônica, a mais recente agora, a Covid-19. Começamos a perceber tudo isso, e ele vai falar para a gente, olha, estes sinais são os sinais do princípio das dores. Então, quem falou assim, olha, Covid é um sinal da volta de Jesus? Sim, Covid e tantas outras pestes que nós enfrentamos na humanidade, princípio das dores. Ele começa a falar, ó, mas ainda não é o fim, mas fiquem ligados, prestem atenção. Nos versículos seguintes de Mateus 24, a partir do versículo 9, Jesus começa a revelar esses sinais do fim. Ele diz assim, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados de todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E ele fala algo muito especial. Ele diz assim, olha, e este evangelho do reino, ele será pregado em todo o mundo como testemunha às nações, então virá o fim. Amém? Louvado seja Deus por isso. E aí a gente começa a perceber as coisas que Jesus falou. No fim do primeiro século, o historiador romano Tácito, ele escreveu o seguinte, ele disse, ele descreveu que os cristãos como sendo os mais odiados da humanidade. E isso não mudou, isso continua sendo. As pessoas não gostam, ou podem não gostar de você por um simples fato, por você ser cristão. Não precisa você fazer nada. Sabe por quê, queridos? Porque eles vão celebrar agora o Halloween, por exemplo. E você vai dizer, não, eu não participo disso. Porque eu não celebro a morte, eu não celebro os mortos, eu celebro aquele que vive. E por isso você será odiado. Pô, mas tu está querendo aparecer, né? Por que isso? Né? E aí outras coisas. Nós não fazemos algumas questões que o mundo entende como algo normal, mas que contraria a palavra de Deus. E nós temos diversas situações em que nós vemos perseguições pelo mundo. A Missão Portas Abertas, todos os anos, publica ali o número de perseguidos no mundo, e na última publicação, em 2022, eles falaram que 360 milhões de pessoas, mais de 360 milhões de cristãos no mundo são perseguidos, são presos por causa do Evangelho. A gente tem uma falsa impressão que isso não está acontecendo, porque como eu disse no início, louvado seja Deus, porque temos um privilégio muito grande. Estamos aqui com as nossas portas abertas, sem preocupação nenhuma, porque sabemos que temos uma lei no nosso país que nos dá liberdade de culto. Mas essa perseguição, ela existe, né? Os cristãos têm sido perseguidos, condenados à morte e odiados por amor a Jesus. Ele falou também de falsos profetas, novamente ele cita isso, de falsos mestres, da apostasia. E ali na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, Paulo vai dizer ali a seu discípulo Timóteo, a seu filho na fé, dizendo o seguinte, olha, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, que muitos irão abandonar a fé. E daí eu lembro as palavras aqui do presbítero Germano, da importância de nós estarmos na escola bíblica, da importância de nós aprendermos a palavra de Deus, para não sermos enganados, da importância de estarmos nos cultos, para sabermos aquilo que o Senhor, Ele nos adverte, aquilo que Ele fala para nós, que haverão, que surgirão falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos,
mas ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? O nosso papel, queridos, é perseverar. Não importa se eu estou cansado, não importa se eu tenho falhas, não tem problema se você cair, mas levante de novo, peça perdão ao Senhor e persevere até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, queridos? A nossa vida tem que ser essa vida de arrependimento, de busca ao Senhor. E depois Jesus fala desses sinais do fim, ele fala algo muito maravilhoso. Ele fala exatamente sobre algo que nós podemos participar. Eu já ouvi até alguns pregadores falando que nós podemos abreviar a volta de Jesus, mas eu acho isso muito forte. Mas ele diz o seguinte, que o evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunha às nações, e então virá o fim. E tem algo que eu e você podemos fazer, para fazer parte desses sinais da volta de Jesus, pregar o evangelho. Algo que nós precisamos fazer, aproveitar essa liberdade de culto que nós temos, falar para as pessoas, precisamos falar do amor de Deus. E ele continua falando ainda, espero que vocês não estejam cansados de me ouvir, mas ainda em Mateus 24, no versículo 21, quero que você acompanhe na sua Bíblia também. Jesus ele falou de uma grande tribulação, em outra versão fala, de mais angústia. Ele disse o seguinte, Mateus 24, 21, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Ele está dizendo, olha, é algo terrível, muito maior do que tudo que vocês já viram. E ele diz assim, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por causa da igreja do Senhor, aqueles dias serão abreviados. E neste ponto também, há várias correntes teológicas divergentes. Há correntes que falam, por exemplo, que esse tempo de tribulação serão, com base ali nos textos de Daniel, nos textos de Apocalipse, que esses dias serão de 7 anos, literalmente. Outros falam que serão 3 anos e meio de paz, e depois 3 anos e meio de grande tribulação. Mas eles também divergem sobre o evento que vai acontecer. O grande evento da humanidade foi a vinda de Jesus, mas o grande evento da igreja será o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. E essas correntes, elas falam sobre algumas questões. Há uma corrente pré-tribulacionista, que diz que a igreja será arrebatada antes da tribulação, e eu gostaria muito que fosse assim. Eu espero, gostaria, não posso afirmar que vai ser, mas seria muito bom a igreja não passar por essa grande tribulação, mas não podemos afirmar categoricamente. Uma outra diz que será no meio da tribulação, mesotribulacionista, na metade ali dos 3 anos e meio, e 3 anos e meio literal, aquele grupo lá que eu falei para vocês, dos dispensacionalistas, eles pensam de forma literal, e há um outro grupo que diz que vai ser após a tribulação, que isso vai ocorrer depois dos 7 anos ali de tribulação, e de forma literal também. Mas tem uma coisa na palavra de Deus que nos chama a atenção. Ele diz assim, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados, ou seja, dá a entender que a igreja estará nessa grande tribulação, passará por isso. Mas tem algo muito mais importante do que essa questão teológica, de quem está certo, quem está errado, se vai ser antes, vai ser depois. O mais importante é que eu e você sejamos arrebatados, amém? Se vai ser antes da grande tribulação, se vai ser durante ou após, que nós estejamos com o Senhor, nos encontrando com Ele nos ares. Sobre esse evento tão importante, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 em diante, que a maneira que isso iria acontecer. O apóstolo Paulo, ele disse aos irmãos da igreja de Tessalônica o seguinte: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, quanto àqueles que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança, porque eles morreram. Não, nós temos esperança, nossa esperança é em Cristo Jesus. Ele disse, cremos que Jesus morreu e que ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram ou que também já morreram.
E ele diz assim: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem ou os que já morreram. Pois dada a ordem do arcanjo, a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? E não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, nós estaremos com o Senhor para todo sempre, para toda a eternidade. Hoje, essa semana, a Sofia estava me perguntando sobre a eternidade. Imagina explicar a eternidade, né, para uma criança. E eu estava falando para ela assim: olha, mas a gente pode, mas a gente precisa entregar a nossa vida a Jesus, a gente precisa estar junto com o Senhor, a gente precisa servir a Jesus. Ela falou assim: pai, eu já aceitei Jesus. Ela pediu para eu orar por ela, né? Mas eu não me batizei ainda. Eu tive que explicar para ela que o batismo não salva, mas é um mandamento do Senhor. O batismo é um sinal de que nós cremos, né? Mas isso tudo é para dizer que nós estaremos com Cristo para sempre. E ali nós temos ainda, seguindo, algo muito importante. Eu peço a atenção e a paciência de vocês para que me ouçam ainda, seguindo Mateus 24, no versículo 23, o Senhor nos fala que devemos ficar alertas a falsos cristos e falsos profetas. Ele diz assim, Mateus 24, versículo 23, se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Não acreditem, é algo importante para a gente lembrar nestes últimos dias, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, e não são esses sinais e maravilhas dos falsos cristos e falsos mestres que falam da volta de Jesus, pelo contrário, são um sinal do engano. E ele disse, para que, se possível, enganar até os eleitos, até a igreja. Vejam que eu os avisei antecipadamente, o Senhor nos diz, e assim, se alguém lhes disser, ele está no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro de casa, não acreditem. Queridos, o Senhor Jesus, ele não vai aparecer de outra forma, senão no arrebatamento. Por isso é importante que a gente aprenda a palavra de Deus, por isso é importante que a gente medite na palavra de Deus, conheça a verdade, para que nós não sejamos enganados, porque o próprio Senhor disse, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas se a gente conhece as Escrituras, no momento em que surgiu Cristo, os falsos cristos que têm surgido, dentre tantos, a gente vai saber que não é o Senhor, porque o Senhor ele vai nos arrebatar. E a volta de Jesus para buscar a igreja, depois de todas essas questões, todos esses sinais, o Senhor, o Filho do Homem, virá nas nuvens para buscar a sua igreja. Ainda em Mateus 24, 27 em diante fala, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. No verso 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Provavelmente aqui numa linguagem figurada, numa linguagem poética, isso também está escrito em Joel, no profeta Joel, e ele diz, então aparecerá o sinal, no verso 30, do Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens no céu com poder e grande glória. Amém? O Senhor virá nos céus com poder e grande glória, e haverá o arrebatamento, ele vai enviar os seus anjos para reunir os eleitos dos 4 cantos da terra, de todas as extremidades, e nós estaremos com ele neste dia. Nós estaremos com o Senhor. Tem algo a mais que ele chama a atenção para a gente? Ele diz assim no versículo 36, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E ele diz ainda, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aqui nos chama a atenção, queridos, porque ele diz assim, como foi nos dias de Noé. E como que era nos dias de Noé? A palavra do Senhor nos diz que eles casavam, se davam em casamento e viviam normalmente, como está acontecendo hoje, exatamente igual como acontece hoje.
Eles então, o que aconteceu foi o seguinte: quando não perceberam, a gente observa que você prega a palavra de Deus, você fala que Jesus está voltando. Primeiro, a dificuldade de muitas pessoas é crer que existe um Deus, e depois que Jesus é o Filho de Deus, e ainda mais que é um sinal da sua volta. E Noé também pregou durante muitos anos e as pessoas não aceitaram. Diz a palavra que até que veio o dilúvio levou a todos, e assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Para concluir essa mensagem, eu quero finalizar a leitura aqui em Mateus, ainda 24, no versículo 42, que ele diz algo também muito importante para nós. O texto de Mateus 24 diz o seguinte, no versículo 42 em diante: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Queridos, a volta de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. A volta do nosso Senhor está mais próxima do que nós podemos pensar. Nós precisamos estar atentos aos sinais. Jesus falou de guerras, de rumores de guerras, falou de todos os sinais que iríamos ver, de pestes, de fome, do engano, dos falsos profetas, dos falsos mestres, e tudo isso tem acontecido. E é necessário que a gente tenha uma percepção clara: Jesus está voltando. E eu queria fazer mais uma pergunta para a igreja. Essa pergunta você responde somente para você mesmo, no teu íntimo. Se Jesus voltasse hoje para buscar a sua igreja, você tem a certeza da tua salvação? Você tem a convicção de que ouviria a trombeta de Deus e que você seria arrebatado com Cristo? É por isso que nós estamos aqui, queridos. Se a resposta no teu coração for sim, louvado seja Deus por isso. Mas se a resposta for não, é importante que nesta noite você possa fazer uma reflexão, um exame na tua vida e pedir a Deus para sondar o teu coração e ver o que está te impedindo de ter essa convicção. Se há algo que você precisa abandonar, se há alguma coisa ainda que te impede, que seja um pecado, que seja algum vício, se há algo que te afasta da presença de Deus. Porque de nada vale, queridos, a gente viver uma vida cristã, mas não termos de fato essa convicção. E não importa quanto tempo de crente você tem, que você não saia daqui sem a convicção no teu coração de que o teu nome está escrito no livro da vida. Amém?